Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. Que bom que nesta manhã, hoje terça-feira, pela graça de Cristo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na nossa sala, aonde nós abrimos a Palavra de Deus e aqui nós temos esperança. A Palavra de Deus que nós temos esperança de um futuro melhor. E eu cumprimento a todos vocês na paz, na graça e no amor de Cristo Jesus, desejando a todos vocês um ótimo e abençoado dia. E aqui nesta manhã de terça-feira eu quero agradecer a todos vocês que têm estado comigo aqui já há quase 6 meses, todos os dias. Nós estamos juntos para aprendermos mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E nesta manhã, a nossa lição de hoje, vamos falar um pouquinho aqui como título da nossa lição, a necessidade de um véu. Naquele tabernáculo, o santuário que Deus pediu para que Moisés construísse conforme o modelo que ele havia recebido, o modelo do santuário celestial, conforme Moisés recebeu a ordem divina, queridos, além do pátio, que era ali onde ele reunia a nação, o povo de Israel, para ali oferecer os seus sacrifícios, 2 sacrifícios diários, eram 2 ofertas apresentadas diante de Deus, símbolos de Cristo Jesus, que viria no futuro como o verdadeiro cordeiro, a verdadeira oferta dedicada a cada um de nós. Além ali do pátio, era dividido em 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Do lugar santo para o lugar santíssimo era dividido em 2 partes. Aliás, era dividido com um véu, separando as 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. E queridos, ali no lugar santíssimo do santuário, o sumo sacerdote, somente ele, uma vez no ano, depois que ele oferecia um sacrifício por ele e pela sua casa, ou seja, pela sua família, esposa, filhos, enfim, era que ele poderia entrar ali dentro daquele compartimento chamado Santo dos Santos, porque ali dentro daquele lugar, ali estava, por meio da nuvem, a presença de Deus, presença viva de Deus, a glória de Deus, e jamais alguém poderia entrar na presença de Deus e permanecer vivo, uma vez que ele estivesse vinculado com o pecado, vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Então, por isso, o sumo sacerdote, como ele também é um pecador, ele precisava oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, demonstrando fé e esperança na vinda do Messias e a certeza de que ele havia sido perdoado, e como mediador entre o homem e Deus, ele precisava primeiro fazer esse conserto. Nós já temos estudado várias vezes, aí através das lições anteriores. Inclusive na lição da semana passada nós vimos a perfeição do sacrifício de Jesus, não havendo a necessidade de uma substituição de sacerdote, porque Cristo Jesus, como Filho de Deus, é perfeito. O seu sacrifício foi perfeito. Jesus não tinha pecado. Em nenhum momento Jesus pecou. Então Jesus, ele tinha e tem esse perfil de ser o verdadeiro sumo sacerdote, nosso intercessor, que nos apresenta diante da glória de Deus, do Pai Celestial. E então, meus queridos, aqui no nosso texto de Levítico, capítulo 16, verso de 1 e 2, também o capítulo 10, de 1 a 3, vem mostrando para nós
Queridos, como que nós nos devemos apresentar diante de Deus? E Cristo Jesus é o nosso véu. O véu humano. Cristo tomou a nossa humanidade, se tornou como nós, em carne e sangue, e aí sim ele é o nosso véu entre nós e Deus. Tá? E por meio de Jesus, Deus ele revela a sua glória, e nós não somos eliminados, não somos mortos, porque Cristo Jesus, ele ao tomar a nossa natureza humana, se tornar um como nós, então ele pode intermediar entre nós e Deus. Ou seja, a sua justiça, a sua justiça nos dá esse privilégio de podermos ser apresentados diante de Deus e não sermos eliminados devido à justiça de Cristo Jesus como um véu que faz então aí esta separação. Jesus nos apresenta, mesmo nós sendo pecadores, ele nos apresenta diante de Deus, porém a sua justiça como um véu faz com que nós sejamos aceitos por Deus. E Jesus ele revela a nós a glória do Pai Celestial. Agora, queridos, a lição vem mostrando para nós aqui no texto que Deus falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando ele se apresentou diante de Deus de qualquer maneira. Tá? Deus então diz a Moisés: Moisés, você fala ao seu irmão Arão para que ele não entre no santuário, no lugar santíssimo do santuário, a qualquer momento. E aqui, meus queridos, nós temos algumas lições muito importantes para nós. E nós precisamos extrair essas lições para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Queridos, infelizmente hoje, no século XXI, no tempo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que têm igualado a Deus ao nível do ser humano. Infelizmente. Tá? Como apresentar diante de Deus o tipo de roupa que usa. Eu fico pensando, meus queridos, porque quando nós vamos ao culto, quando nós vamos à igreja, nós entendemos que aquele local está também a presença de Deus. Deus está ali. Senão nós não iríamos ali para quê? Fazer o que ali? Simplesmente como um parque de diversão? Ou nós não temos um outro lugar para podermos ir nos dias de culto, propriamente no sábado? E então a única opção que nós temos é ir à igreja. Não deve ser, não pode ser. Nós vamos ali para prestar adoração à maior autoridade do universo. Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Redentor. Aquele que tem o universo na palma das suas mãos, que governa tudo. Nós entendemos que nós vamos ali por este objetivo: encontrar com Deus e a Ele adorar. Nós temos essa necessidade de adorar. Nós nascemos, fomos criados com essa necessidade de adoração, de adorar. Tá? E nós vamos ali porque nós conhecemos o Deus eterno, o Deus verdadeiro, e é a Ele que nós vamos adorar. Agora surge uma pergunta para nós, meus queridos. Se você pegar aqui o texto do capítulo de Levítico 16, verso número 1 e 2, e seguir aí com a leitura, você vai ver a recomendação de Deus
como que o sumo sacerdote deveria apresentar diante de Deus, a roupa que ele deveria apresentar, depois de tomar um belo de um banho, tá? Depois de oferecer o sacrifício por ele e pela sua família. Caso contrário, ele não poderia apresentar diante de Deus. Meus amados, quando nós ainda não conhecemos a Deus, estamos dando os primeiros passos, o Senhor Jesus disse: vem do jeito que você está, eu te aceito do jeito que você está. Mas só que nós não podemos permanecer como estamos na presença de Jesus, porque Jesus nos chama para operar um grande milagre de transformação na nossa vida. E quando nós vamos se encontrar com Deus, nós entendemos que o lugar, porque Deus está ali, é um lugar sagrado. A igreja não é um lugar onde nós vamos ali tratar de assuntos materiais, tratar de papos comuns, entrar em conversação ali uns com os outros, simplesmente tratando dos nossos próprios assuntos. Nós precisamos entender que o local é sagrado, porque alguém que é santo está ali, Cristo Jesus, Deus, o nosso Criador. Queridos, as nossas palavras banais, tá? Não pode estar ali. Tratar de assuntos materiais, de negócios uns com os nossos irmãos, como se a casa de Deus fosse um local onde nós iríamos ali comprar e vender. Queridos, ali não é apropriado para isso. Queridos, nós precisamos separar a melhor roupa que nós temos, o melhor calçado que temos, para nos apresentarmos diante de Deus. Porque nós não estamos na presença de qualquer um. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que também eram sacerdotes, e eles foram eliminados, mortos, porque eles foram de qualquer maneira apresentar diante de Deus, né, levando um fogo comum. Que fogo é esse? O sacrifício que era apresentado ali, meus queridos, não era um fogo que eu acenderia para queimar, mas ele deveria vir do céu e queimar, representando que Deus havia aceitado aquela oferta. Eu não vou ali para oferecer o meu tipo de adoração, a minha própria vontade, mas para oferecer o que Deus realmente quer. Agora, queridos, será que Deus aceita qualquer coisa que nós oferecemos para Ele? O dia que Deus escolheu para observarmos, para guardar, não, eu não vou guardar o dia que Deus pediu, o sétimo dia, o sábado, eu vou guardar o dia que eu quero. E Deus é obrigado a aceitar. Sabe, Deus me preparou um cardápio saudável de alimentos por meio, né, de plantas, por meio de sementes, por meio de frutos. Sabe, mas eu não quero. Eu vou comer qualquer tipo de alimento, aquilo que me traz sabor, aquilo que eu gosto mais. Infelizmente tem gente que come qualquer tipo de inseto, né? Qualquer coisa joga dentro do seu corpo, quer se apresentar diante de Deus, achando que Deus nos vai aceitar dessa maneira. A partir do momento, queridos, que eu conheça a luz da palavra de Deus, sabe, Deus não leva o tempo da nossa ignorância, por isso Jesus disse: vem do jeito que você está. Na ignorância você pode apresentar diante de Deus do jeito que você está. Mas quando temos a luz da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, queridos, Jesus disse assim: você precisa prestar a adoração que eu exijo. Não é qualquer coisa. Não é apresentar diante de Deus com qualquer fogo. Não. Deus é o soberano. Deus é o santo dos santos.
Deus é o Criador de todo o universo. Deus merece toda a honra, toda a glória, o melhor louvor. Infelizmente hoje muitos querem louvar a Deus de qualquer maneira, qualquer música. Falando no nome de Deus está tudo certo. Queridos, não é bem por aí. Deus não aceita qualquer fogo. Tá? Jesus, como nosso sacerdote, também foi o nosso véu. Por meio de sua encarnação, Deus armou seu tabernáculo entre nós e podemos contemplar a sua glória. Ele tornou possível que um Deus santo vivesse entre um povo imperfeito. Jesus é o nosso véu. Por isso a necessidade de um véu. Cristo Jesus, queridos, Ele é o nosso véu. É Ele que intermedia entre a humanidade, entre nós pecadores imperfeitos e Deus que é santo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus possa te mostrar, possa te iluminar a forma como você deve apresentar diante de Deus para oferecer o melhor, porque Ele merece. Ele é o nosso Redentor. Você é filho, você é filha do Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Quero orar com você. Obrigado, Jesus, por esta mensagem tão benéfica, tão especial, tão importante, em nos elevar como pessoas tão importantes para o Senhor. E por isso queremos oferecer ao Senhor, não qualquer coisa. Enche o nosso coração, meu Pai, teu grande amor. Em nome de Jesus.